Hello, my name is Carla. I work in Clube Intercultural Europeu, a non-profit organization seated in Lisbon, in Portugal. We are partners in Blue Generation project, funded by the EA and Norway grants, and this project aims to promote employability of youth in the blue economy. Today, we will talk with Eftalia Arvaniti, manager in Submariner, the network for blue growth. Eftalia is one of the expert partners in the project, and she will share with us her experience and knowledge about this promising sector of the blue economy, the marine biotechnology. Hi, Eftalia. Thank you so much for joining us today. Thank you very much, Carla. It's an honor, a pleasure to be here today. Thank you. So first of all, please let us know how you came to work in marine biotechnology. Thank you very much, Carla, for the question. When I started, when I was about 18 years old, first of all, I've been working for Submariner for 5 years now, and I will tell you more about what we're doing later. But when I was 18 years old, I decided I want to study chemistry. So this is how we all started, biochemistry in particular. So I was working with food processing and biofuels, very different biotechnology processes like fermentation of ethanol for producing of wine, but also fermentation of ethanol for producing biofuel. So this is where I started. Also, I was really fascinated for working with wastewater and how do we convert waste into something useful like fuel. So this is how I entered. I studied biochemistry and then I working with environmental technologies. So studied the chemistry, which was a baseline of my education. And then I started taking application, how to apply my art, so to say, in an applicated sector. So I work with wastewater and environmental technologies. And then I started working also with chemical engineering and bio processes. So fermentation, enzymes, processing all kinds of green and blue biomasses like agricultural waste or algae into practically non-food products like fuels, chemicals, enzymes, that kind of thing. And then since then, now I'm working as a consultant for Submariner Network for Blue Growth. We are a Baltic network up in the north of Europe with 10 countries, members from 10 countries, from public and private organizations, with universities and government and companies. And we are together promoting innovative uses of sustainable marine resources. And we are working with algae, marine biotechnology, so microalgae, macroalgae, seaweeds, mussels, oysters, fish, processing, and so we help bring products and from the idea in the lab to the market with the help of companies and startups and universities. So this is what we are doing, and we are delighted to be an expert partner for Blue Generation project. We've been working for that for the last 4 years, and we are looking into how do we increase visibility for the youth into the opportunities of marine biotechnology as a sector for the future education and employment for people that they are from 15-year-olds, so they are considering studying or what to do with their lives, but also for people that have started taking a journey either with studying or some skills. So, and what it's like to work for a marine biotechnology sector. This is what we are mainly working with, and we are helping people to find their way. Oh, very nice. Very interesting, Eftalia. So now I'm just thinking that who is watching us maybe is thinking about if there is really opportunities of employability for youth in this sector, in marine biotechnology. So Eftalia, what is the current situation of this sector in Europe?
It wasn't better. It hasn't been so good as today, and it will be way, way better in the future. We have the need for new materials for replacing fossil fuel components. We make it more sustainable, more climate friendly, protect our biodiversity. There is a lot of need for more food, more materials because we have we want to replace imports so we can feed ourselves in Europe. So there is a lot of demand for new smart products that are bio-based and climate-friendly and sustainable in all ways. Like we protect the environment, we don't produce any waste, we are protecting the environment, and we are also taking care of the climate. So it should be some solutions that in the interface of these dimensions. In this demand, the companies and universities and government are aligning themselves. So to bring, and there is a huge demand for manpower, for new ideas, for people that they will be working in these opportunities in these sectors, people that they would like to educate themselves into working either as highly educated people from the universities or manpower that will be working in the laboratory or in the farms, so to say, or the divers. So I will give you some examples now. The marine biotechnology sector is quite wide. It's sitting in the intersection of biology or biotechnology, as we call it, and chemistry, biochemistry. So what it means by marine biotechnology, it's about processing or using nature, using biology to do something with. So create a product by using biological terms. And when I say that, it doesn't mean that you use, as it's sometimes popular, that it's genetically modified ingredients. Not at all. This is a very small sector in comparison. Mostly we are using marine biotechnology, for example, for farming a fish or farming a mussel or producing microalgae that we are eating, for example. These are important sectors that we are working on for decades in Europe. So this is the marine biotechnology really needed here for making sure that you know what is the metabolism of the organism. So it is actually growing well. It is actually having a good life, so to say. So we're looking at the guts of the fish or how the metabolism of the mussel is growing. So we can farm it properly and then harvest it properly and so on. And then it's also the processing side. So what do you do with it once it's produced? So how do you pasteurize it or ferment it or make a jam out of it or make a dried, all these processes we use for the food, for example, they are biotechnology. Another sector that's very interesting is the wastewater, which is, again, marine biotechnology because it's algae or bacteria that they are closing the nutrient cycle of our processes. And when we're talking about circular economy, and this is what is needed, is like there is no waste. We cannot afford to have waste in our processes, in our production. And marine biotechnology solves this issue because it's closing the nutrient and the carbon cycle, as we call it. So we have the opportunity when we are producing a resource or we are producing a product, what you do with the wastewater, what do you do with the waste resources? You have to recycle it. We cannot afford to have waste. So the marine biotechnology is helping with cleaning the water and restoring the water back to the natural boundaries. So we can reuse it again in the future. And the same goes with waste resources as well. So we are recycling the waste as much as we can. And that's why we need bio-based resources. So we don't have fossil-based resources because they disturb the natural cycle of life. So I understand that this sector can have some important answers for this problem of sustainability, of climate change,
of protecting the planet. So finally, we are getting more and more aware of this problem and trying to find solutions for it. So I understand that who wants to work in this sector maybe can help also the planet as well. Definitely. The consumers know very well what they need nowadays. Mm-hmm. So the consumer, the person, a mother or a child or a young person or an old person, they go to the supermarket and they know what they really pushing a lot, the companies of producing more climate-friendly, more sustainable products. So they really have a saying about how the clothes are produced, what foods they want to eat. They want to help. They want all the deal. They want to be healthy, good for the environment. You know, of course, the price plays a role, but they have also how it was produced. What is the labor for producing this? Where they're coming from, then raw materials. So they're really conscious about selecting the right product, and we see that especially for the youth. It's very important. Mm-hmm. They're really game changers here, and I really like that. Yeah. And the companies will follow. Yeah, I'm sure. Of course. I'm sure. Very good. Yeah. So, Efthalia, I'm thinking if I'm a young person that is trying to find a job, or before a job, a training, an internship in this field, what can I expect? Yeah. Marine biotechnology it sounds like a niche sector, but they can find applications in many jobs. It could be big companies like cosmetic companies like Biotherm, or it could be companies like fuel companies like Shell, or companies that are producing pharmaceuticals like Bayer, for example, or Pfizer. They are all using marine biotechnology biomass, so to say, or marine species or marine animals and microorganisms for producing the products they need, like fuels, cosmetics, foods, feeds, biomaterials, you name it. So if you want to work in marine biotechnology, there are many opportunities to work, but it's not, it's not labeled as marine biotechnology necessarily. The jobs that you can really find, it could be in many sectors. So it could be in production and supply chain. So it could be in the field, so as we call it. Consider that for producing of enzymes, that would be large bioreactors that you are working in fermentation. Or it could be in the farm where producing seaweed or oysters or mussels. This is very well connected also with aquaculture in these terms. But you have to make sure that the conditions that the organisms are growing are properly. So you have to follow a lot of instrumentation, and you're making sure that the production is safe, that is going according to the plan, and so on. So this is the production. It's high intensity, high volume production that might need some education, but it's not necessarily that you need a university degree, for example, for that. Then it could be R&D, or research and development, as we call it. This is small volumes, but it's research. So it's usually highly educated people are working there for helping companies find new products that are better, more efficient, more energy. So they could be. People are usually working there can be highly educated, like have a master's degree or a bachelor's degree in a food fermentation or a microbiology or a chemistry, biochemistry, or engineering. But it could be also as well people that they have just a laboratory education. That could be the technical crew that is helping, that is using the instrumentation for the chemical lab, for example, that they need to do the testing sometimes. So this doesn't need necessarily that you have a university degree. So you can have, in Denmark, for example, this is a 2-year study. In both of these production that I mentioned in the R&D, because we have also a third category, that they are the people that they're helping with logistics sometimes. So the people that are driving the boats, or it could be divers, professional divers underwater.
or the people that are supplying the ingredients that we need or the equipment. Yeah, so, and this doesn't need necessarily a large education. Then we have the regulatory affairs when we are running a business within marine biotechnology. Then you have people working in the desk work, and they are understanding where do they calculate, make applications, usually with agencies. When a new product comes to the market, to have the possibility to enter into the market, it has to have some approval from the government that is allowed to go to the market for safety of people, for the safety of the environment. So there is a lot of desk work, like what we're saying now, what we're doing now. And this might need some education. And the last one is the sales. That is the sales for any person. I think that in many sectors can be relevant. It's good if you have a relevant understanding of the object that you are selling or the products that you're selling. So it can be good that we have some education, but it can be also sales. If you're a talented person, you don't need to have education on that. Yeah. And of course, maybe that you work in the economy sector around that. So it can be working with marine biotechnology, but still you have a business degree or a business studies or economic field and so on. I think these are the main sectors that you can find a job working with marine biotechnology. It can be either in the lab or in the open air or in the desk work. Mm-hmm. And I was thinking, is it a job or a sector where is, I would say, easy to find internships abroad? When you're starting your career, companies like employing young people because they have a lot of energy and they're bringing new ideas. And it's kind of expected that the young people have to be trained. So when you are finishing your school or you're finishing university or technical, it's easy to find a job as a fresh person. Usually companies, they are releasing internships. If you talk about companies now, often in the summertime. So they have the spring rounds, or I think between February and May, they have a lot of open positions there for internship for the summer, as we call it, summer training. And then there is an open for 3 months or 6 months as part of your training, like as part of a bachelor degree or a master's degree. But it can be also as part of, as they call it, traineeship. Or in many countries, different countries, they call it differently. But I think you get the point that you go into the job as a learning young person and you're getting paid a little bit by the company, and you are being also trained at the same time for running a job. And then this is how you learn how a business is working. Yeah. Often people with a degree have the same journey, so they have to start with small internships with companies. There is also an opportunity with startups. And this is another sector because we see entrepreneurship and startups being very strong in the marine biotechnology sector. And there is more and more growing. There is a demand. And it is astounding to see the amount of companies, for example, that are coming out for producing algae or seaweeds and products from these resources. And they are also looking for young people to recruit. Now, startups, it's a very fascinating environment. They work a lot. They don't have much money, but they are open for the person who is getting involved, possibility to stay as a future employee also. Because the co-creation, there is a lot of co-creation and creativity involved in this. So definitely startup is a very fascinating place to be in the marine biotechnology sector. And you can have skills from the sectors I mentioned, like from economy or business or marketing or database. It could be very diverse, really, what a startup could need. Okay, very good. And now a question more related to your experience once again, but now in the reality of submariner. So how is your everyday
in your job? We are working a lot with technology transfer. We are working a lot with the university employees. So we are working with connecting people and ideas. People that are coming working in the universities, it could be scientists, it could be researchers or younger people, and also people from companies, startups. We work a lot with startups and SMEs. That is smaller and medium, and the price is up to 250 people. In this environment, we try to help the companies bring their product to the market. Often we have the possibility to have spin-off companies coming out of the universities. So a person who was used to work in the university or is still working in the university had a bright idea, and they make a company and start spin-off company, as we call it, from the university. And then we have a lot of these working with university people and research people, and we try to connect them so they find their way, so they bring their product to the market. So we help with financing, we help with connections, we help with the building bigger projects, so international projects. So we're connecting the dots. So we bring the producers together with the research and development, together with the marketing and the legal people together, and build a project, the whole value chain together, as we call it. This is what we do, and we have our own accelerator. So we help also young companies, startups and SMEs with mentors. So yeah, we are building small projects also within a topic to help the startups to come to the market in an accelerated version, as we call it. I think, and the other thing we record is the needs of each of the sector, each of the companies need. So we report back to the government like, hey, be aware that there is a problem there, is a bottleneck. So we don't have enough people to recruit, or we have a regulatory problem that is really creating a lot of problems to a company to bring their product to the market. Check it out, solve it or find a solution. And we try to bring people in contact into a table so they discuss what other issues are. In our work, working with in a network, because we are a network, we are connecting people. And as such, we know a lot of smart people, and we're connecting them in order to make an impact. So I'm a generalist myself. I know a little bit from many fields, but I know who knows more. So I can connect the right people together so they can discuss and find a solution. I think that this relationship between the sustainability, the climate, and the marine biotechnology can be very interesting for youth nowadays. So that's why that I questioned you about that, because I think it's a very interesting issue for youth. Thank God. Definitely, yeah. There is a huge demand, and they need to make an influence, and they need to really push, and they're doing it very well. Now I would like to talk to you a little bit about our project and what we've done. So if someone is interested to learn more about the Blue Generation and the marine biotechnology sector, we have some very nice, interesting information put already on the web. So we have a job platform where people can find information on internships, on courses, on jobs, on marine biotechnology throughout Europe. And this is already updated weekly. So please have a look. And you can see the link here above my Submariner logo. And also you can follow the career guide we have. We have a printed version here, but there is also the same on the website, where you can find understanding about what opportunities is for people to find job, what kind of job you can expect in marine biotechnology,
what is the salary expectations, for example, for those working with entrepreneurship. We have also a new project, which is funded by the European Commission on algae, and it's called EU for Algae. There is a working group on entrepreneurship, so people can get to know other entrepreneurs working with micro or macroalgae or cyanobacteria, for example, and get to know more tools or how to help themselves, connect themselves with other entrepreneurs from the algae world, and so on and so on. So this is, very interesting and very new. And it's going to be there for the next 3 years. So grasp the opportunity and join us. And also join the Blue Generation. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Giampiero Ecovelli, trabalho no Clube Intercultural Europeu, que é a associação que implementa o projeto Blue Generation aqui em Portugal. O nosso convidado de hoje é o professor Calado. Licenciou-se em Biologia e recebeu doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com especialização em Biologia Animal. Recebeu também um pós-doutoramento na Universidade do Algarve e desde 2018 até 2013 foi assistente de pesquisa na Universidade de Aveiro, onde agora ocupa a posição de investigador principal em vários projetos de investigação. Leciona cadeiras de licenciatura e de mestrado na Universidade de Aveiro. É autor de quase 200 publicações científicas e é também fundador da empresa Lusoreef e trabalhou como consultor para o setor da aquacultura e sistemas de suporte de vida marinha. Eu sei que este resumo não faz justiça a toda a experiência que o professor tem, mas vamos ter a oportunidade de falar da sua carreira e, portanto, queria começar com uma pergunta sobre como é que o professor Calado se aproximou ao estudo da biologia marinha e da biotecnologia marinha e qual é o percurso que seguiu e se há motivações específicas na base da sua escolha. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a dar o meu testemunho. Efetivamente, a minha ligação ao mar começou desde muito cedo, isto porque eu sou de Cascais, nasci em Cascais e vivi a 7 quilómetros de Cascais, na Malveira da Serra, muito próximo da Praia do Guincho, e portanto a minha ligação ao mar sempre foi muito grande, e quando passava junto a uma fortaleza que está já há muitos séculos naquela zona para proteger Lisboa, dizia então de brincadeira, um dia quando for grande gostava de trabalhar aqui. Essa fortaleza é o Laboratório Marítimo da Guia, que pertence à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e mal sabia eu que ia lá fazer o meu estágio de licenciatura e inclusive a minha tese de doutoramento também. Efetivamente, portanto, a ligação ao mar sempre foi algo que esteve muito presente e foi com muita naturalidade que segui esta via. As questões mais ligadas à aquacultura e à biotecnologia marinha também acabaram por surgir de uma forma muito natural, quase por acaso também. No caso, por exemplo, do meu doutoramento, eu tinha planeado trabalhar com santola, que é um crustáceo muito apreciado e cujas populações estão muito sobreexploradas, portanto, tentar fazer a reprodução desse organismo em cativeiro. E nós, na altura, tínhamos uma avaria na nossa bomba de água salgada e eu tive de ir buscar uns bidões de água ao Cabo Raso e encontrei um pequeno polvo numas poças de água e estava a brincar com o polvo, ele fugiu-me da mão, entrou para debaixo de umas rochas e saíram de lá 4 camarões vermelhos que eu nunca tinha visto na minha vida. Esses camarões pertenciam a um grupo de camarões muito particular, que são os camarões do género Lismata, são camarões ornamentais, vendidos para os aquários. Talvez o mais famoso de todos seja aquele que aparece no filme do Finding Nemo, o Jack, o famoso camarão limpador. E a partir desse momento o meu doutoramento mudou por completo, eu decidi trabalhar com esses camarões ornamentais e foi a partir daí que comecei a trabalhar então nestas questões de aquacultura menos convencionais. A aquacultura ornamental é uma aquacultura que tem um modelo de negócio completamente diferente, em que nós produzimos animais de alto valor acrescentado, em que a venda é por unidade, não é por peso, e depois daí até migrar para a chamada non-food aquaculture, de um modo geral, em que, por exemplo, produzimos corais, esponjas e outros organismos para extrair metabolitos secundários bioativos para questões de biotecnologia azul. Foi um pequeno passo.
E neste momento eu costumo brincar com os meus alunos e dizer que trabalho num triângulo virtuoso em que temos a ecologia marinha aplicada, em que nós estudamos como os ecossistemas marinhos funcionam, porque a natureza teve milhões de anos para desenvolver soluções criativas. Depois, com a aquacultura sustentável, em que tentamos recriar esses processos. E, finalmente, com a biotecnologia azul, em que tentamos melhorar os processos e agregar valor aos produtos. E, portanto, sendo assim, conseguimos trabalhar nestas três vertentes e contribuir de uma forma, quanto a mim, mais interessante para desenvolvermos a chamada bioeconomia azul. Sim, 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 sim. Que é a missão também que partilhamos nós do projeto Blue Generation, com esta abordagem também, com um enfoque na sustentabilidade. E neste momento, quais é que são os projetos em que o professor está a trabalhar e porque é que são importantes Bom, para si? eu costumo brincar a dizer que certamente estou envolvido em mais projetos do que deveria estar, porque quando os desafios são interessantes é muito difícil dizer que não. E essa sempre foi uma das minhas motivações. Talvez aqueles que eu possa aqui salientar no momento, nós estamos numa fase de implementar um projeto bastante grande no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito do PRR, a medida 10, que é uma medida que visa dotar Portugal de uma rede de hubs azuis para servir a economia do mar. Aqui em Aveiro, em particular, vamos ter um polo cujo foco vai ser a aquacultura de algas e bivalves, ou seja, espécies de baixo nível trófico que não necessitam de rações, que funcionam também como sumidores de carbono e que, portanto, devemos desenvolver e apostar na produção destas espécies. E neste laboratório vamos também implementar o primeiro laboratório nacional de rastreabilidade da origem geográfica de organismos de origem marinha. O que é que isto quer dizer? No fundo, é tentarmos desenvolver um conjunto de marcadores que permitam verificar se um peixe ou um bivalve ou uma alga efetivamente foi capturada ou foi produzida no local onde os papéis, digamos assim, dizem que ele efetivamente foi capturado ou foi produzido. Esta abordagem tem duas vertentes, uma de auxílio às autoridades no combate à fraude e à pesca ilegal, em que o caso talvez mais mediático em que nós tínhamos participado e continuamos a participar seja a apanha ilegal da ameijoa japonesa no estuário do Tejo. Isto já saiu várias vezes nas notícias. Todas as pessoas que passam na Ponte Vasco da Gama em Lisboa durante a maré baixa veem uma autêntica romaria de pessoas que está ali a apanhar ameijoa. Aquela zona é uma zona de contaminação histórica com vários poluentes, nomeadamente metais, e que, portanto, aqueles bivalves podem colocar em risco a saúde humana, e nós o que fazemos é verificar se a origem que está na documentação efetivamente é verdadeira ou se há ali algum tipo de fraude associado. Por outro lado, estas ferramentas também permitem diferenciar os produtos, agregando-lhes valor, porque pode haver consumidores disponíveis a pagar mais dinheiro por um robalo da Ria de Aveiro, ou por uma ameijoa da Ria Formosa, ou por um percebo da Berlenga, e, portanto, tal como nós já temos produtos de origem certificada terrestre, talvez o mais antigo de todos seja o vinho do Porto, não é? E aqui em Aveiro a inspiração também surgiu com os famosos ovos moles de Aveiro, ou seja, por que não utilizar esta forma de agregar valor ao produto através da diferenciação, recorrendo às ferramentas de biotecnologia em particular. Portanto, este é um projeto Citaqua, digamos assim, que encaixa num outro projeto maior, que é o projeto Ecomar. O Ecomar é um laboratório de excelência da Universidade de Aveiro ligado à valorização e utilização sustentável dos recursos marinhos, em que temos uma componente dedicada à recuperação de animais marinhos, golfinhos, tartarugas, focas, aves marinhas. Esses colegas são os colegas que irão responder no caso de um derrame de hidrocarbonetos, é a unidade de emergência, são os que respondem quando há um mamífero arrojado numa praia, quando há, por exemplo, aves em dificuldades. Inclusive tem um número de telefone específico para as pessoas poderem alertar os colegas ou entram então em contato com as autoridades, seja a GNR, a Polícia Marítima, e depois a unidade que eu coordeno, que está então mais focada nestas questões da aquacultura e da biotecnologia azul. E não é muito comum conviverem no mesmo espaço estas duas realidades. Uma realidade que tenta utilizar os recursos e valorizá-los e a outra que os conserva. Mas hoje em dia todos nós temos consciência que nós só podemos ter uma aquacultura sustentável e recursos para valorizar se os ecossistemas marinhos estiverem saudáveis. E, portanto, a conservação e a utilização desses mesmos ecossistemas não podem caminhar de costas voltadas, muito pelo contrário. Têm que trabalhar de forma muito próxima e com grande sinergia, precisamente, para poderem atingir os seus objetivos.
Há um outro projeto também que estamos a iniciar, ele vai começar oficialmente em janeiro de 2023, que também está ligado a um outro projeto inserido nas agendas financiadas pelo PRR. Há uma agenda financiada para a Economia Azul, e nesse projeto, em particular, nós estamos a tentar utilizar pequenos crustáceos marinhos, que se calhar todos vocês já viram, são as chamadas pulgas do mar. Às vezes, quando estamos a caminhar na areia junto à arrebentação, vemos assim umas pulgas a saltar. Na verdade são microcrustáceos, que têm uma capacidade muito interessante. Eles conseguem, a partir de, por exemplo, não vamos chamar de desperdícios, mas coprodutos do processamento dos hortícolas e dos frutícolas, por exemplo, a rama da cenoura, a casca de batata, as folhas de alface que se estragam. A partir desses coprodutos, eles conseguem sintetizar biomoléculas muito importantes que todos nós já ouvimos falar, que são os famosos ácidos gordos ômega 3, que todos nós devemos ingerir e que recorremos ao peixe como uma das principais fontes de os obter. Este projeto, chamado PUFA-Pods, tem como objetivo utilizar esta capacidade destes microcrustáceos para produzirmos uma biomassa rica nesses ácidos gordos ômega 3, que poderão ser utilizados para incorporar, por exemplo, em rações para a aquacultura, ou até mesmo utilizados para consumo humano. Hoje em dia há um grande entusiasmo em torno da produção de insetos. Os insetos são extremamente interessantes para várias aplicações, mas no que diz respeito em particular a esta questão dos ômega 3, os insetos, a grande maioria deles, não têm capacidade de os sintetizar. Portanto, nós temos que utilizar coprodutos do processamento de pescado ou da indústria conserveira para que eles os bioacumulem, mas eles já têm que existir à partida, não é? Portanto, aqui o que é interessante é nós ligarmos, e isto é uma tendência que se vem a reforçar a nível mundial, ligarmos a produção agrícola e a produção aquícola de uma forma cada vez mais íntima. E essa relação já existe. Se calhar a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir não faz ideia que uma ração que é usada para fazer crescer um salmão, ou um robalo, ou uma dourada, tem na sua composição soja, milho, trigo, óleos vegetais, e porque, de facto, há uma escassez enorme de ingredientes para a formação de rações, sobretudo ingredientes de origem marinha. Durante muitos anos usou-se a farinha de peixe e o óleo de peixe, mas hoje em dia esses ingredientes têm muita procura e a oferta estagnou porque as pescas estão no limite. Portanto, nós tivemos que diversificar o tipo de ingredientes que utilizamos e, portanto, o PUFA-Pods é um dos projetos que vai tentar contribuir para essa diversificação, e é um projeto que me permitiu voltar a andar dentro da água, que é uma coisa que eu já tinha muita falta, porque à medida que vamos avançando na nossa carreira académica, cada vez ficamos mais distantes daquilo que nos trouxe para esta vida. E no meu caso em particular, foi a paixão pelo mar e a paixão pela vida marinha. Portanto, é muito bom voltar a andar com os estudantes a fazer campanhas de amostragem e a molhar as mãos, como eu costumo dizer. Pois, é preciso também esta parte. São projetos todos muito interessantes e muito inovadores também. Mas para além dos projetos de investigação, eu li no seu currículo que você trabalha, seja no setor público da investigação das universidades, e seja no setor privado, desempenhando diferentes tarefas e funções, como a função de consultor para o setor privado. E isto para começar, para nós começarmos a falar das possibilidades de emprego neste setor para os jovens que começam uma carreira neste setor agora, hoje em dia. A sua carreira, numa forma, sugere que há várias possibilidades de emprego para os jovens que se aproximam a este setor da economia azul neste momento. Portanto, pode-nos oferecer uma panorâmica das oportunidades que o mercado do trabalho contemporâneo pode oferecer a jovens formados em Biologia e Biotecnologia Marinha, hoje em dia. Sim, eu costumo falar disso com os meus filhos, meio a brincar, meio a sério, a dizer que provavelmente eles vão ter profissões que nós nem sequer sabemos que vão existir, não é?
há 20 anos ninguém imaginava que iria ser designer de apps para telemóveis, para smartphones, não é? E, portanto, no caso do campo da bioeconomia azul, que é um campo muito vasto, muito provavelmente nós estamos apenas a começar a desbravar essa área, não é? E, portanto, se calhar ainda hoje as pessoas associam àquelas saídas mais típicas, entre aspas, não é? É muito curioso, eu gosto inclusive em tom de quase de brincadeira e provocação, quando as pessoas me perguntam, então o que é que fazes? Eu sou biólogo marinho. Isso é muito giro, então isso dá para quê? Eu digo, dá para muita coisa, e ainda para mais num país como Portugal. Se não der para trabalhar em Portugal, então pobre do nosso país, não é? Em que 90% é mar. Portanto, se alguém com formação nestas áreas da biologia marinha, da biotecnologia azul, aquacultura, enfim, numa temática qualquer que tenha que ver com o mar e com recursos marinhos, se o seu país não tem o que lhe oferecer, então acho que temos todos que repensar que país é este. Porque efetivamente nós historicamente sabemos que Portugal prosperou sempre que se virou para o seu mar, não é? E durante muitos anos, por variedíssimas razões, perdemos esse entusiasmo pelo mar e quase que tínhamos vergonha de olhar para o nosso mar. E isso mudou, felizmente, mudou muito. Eu acho que talvez o evento para a maior parte das pessoas novas não lhes diga muito, mas para as pessoas da minha geração fez de facto, talvez contribuiu de forma tremenda para esse ponto de viragem, foi a Expo 98, em que se criou uma coisa chamada Oceanária de Lisboa, que ainda hoje é um símbolo, mais do que um símbolo da cidade, é um símbolo do nosso país e que democratizou o acesso a podermos ver a vida marinha. Isto sem esquecermos um outro aquário centenário, que é o Aquário Vasco da Gama, em que muitos de nós, pela primeira vez, vimos peixinhos da nossa costa em exibição. De facto, nós historicamente tivemos pessoas brilhantes ligadas ao mar e ainda hoje temos nestas temáticas. Nós basicamente, qualquer grande empresa ligada ao mundo da biotecnologia azul ou da aquacultura, por exemplo, tem nos seus quadros, e quando eu digo quadros, são quadros altos, com muitas responsabilidades, colegas portugueses, muitos deles formados em Portugal e que depois seguiram a sua formação, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e que hoje em dia desempenham papéis de relevo nessas mesmas instituições. E, portanto, as possibilidades profissionais para quem está nesta área são muito grandes. Hoje em dia as pessoas, penso que todos os jovens veem o seu mercado de trabalho como um mercado global. Se não tiverem o mundo como o seu destino, têm pelo menos a Europa. Acho que todos nós pensamos hoje em dia muito para fora do nosso retângulo, mas de facto Portugal tem esta grande mais-valia, que é uma riqueza muito grande em diversidade marinha. Mais do que muita biomassa, nós temos sim esta grande diversidade, que de facto é um manancial de riqueza enorme. Nós somos o limite norte de muitas espécies de águas mais quentes, somos o limite sul de espécies de águas mais frias. Isso cria uma série de desafios, por exemplo, ao mundo da aquacultura, mas também cria uma série de oportunidades e também dá-nos acesso a esta riqueza genética, digamos assim, a estes biorrecursos, para podermos prospectar uma série de compostos que podem ter aplicações desde as áreas industriais, farmacológicas, nutracêuticas, biomédicas, enfim, é impressionante as oportunidades que existem e também o apoio que existem a essas mesmas oportunidades. Nós vivemos um período onde é muito fácil obter apoio para as fases iniciais de quem quer criar a sua própria empresa ligada a estas questões da bioeconomia azul. Depois haverá outros mecanismos que é preciso refinar para as fases subsequentes, mas eu quero aqui, por exemplo, destacar um trabalho notável que tem vindo a ser realizado pela Fundação Oceano Azul e pela Fundação Carlos Gulbenkian, quer pela criação de um programa de aceleração de empresas, o Blue BioValue, e depois também a própria ideação, que fomenta as empresas numa fase mais precoce, em que a pessoa tem apenas uma ideia e como é que consegue transformar essa ideia num potencial negócio. E isso também se prende com o facto de cada vez mais haver esta geração mais jovem
que vai à procura da sua formação académica como uma forma de ganhar competências para criar o seu próprio negócio e não para procurar uma carreira na academia ou ir trabalhar para uma empresa. Não, criar o seu próprio emprego e estabelecerem-se como verdadeiros empreendedores azuis. Eu acho que nós, em Portugal, temos claramente uma geração de pessoas preparada para abraçar este desafio como nunca tivemos e temos um ecossistema muito amigo, digamos assim, muito favorável a quem quiser de facto aventurar-se nessas áreas ligadas à bioeconomia, que quanto a mim o futuro de Portugal enquanto nação incontornavelmente passará pela sua bioeconomia, em particular a sua bioeconomia azul. Sim, é bom saber que também há este impulso, esta vontade institucional para desenvolver este setor e também o mundo da formação das universidades está a ter cada vez mais oportunidades para os jovens se formarem em áreas tipo a aquacultura e áreas em geral relacionadas com a biotecnologia marinha. E portanto, eu acho que o professor já respondeu em parte à próxima pergunta, eh, que, hum, que aborda o futuro deste setor, o futuro da biotecnologia marinha. E, portanto, o professor Crado vê como é que vê o futuro da biotecnologia marinha e desde que estamos numa fase agora de crise económica, uma crise que parece que nunca acabou desde 2008 e que agora temos períodos mais ou menos infelizes a nível global. E então, como acha que o setor vai responder à atual crise económica global e se recomendaria a jovens de seguir uma carreira neste setor, apesar destas dificuldades a nível económico que há agora? Bom, eu acho que estes tempos de crise são também, invariavelmente, tempos de oportunidade, não é? Eu costumo sempre dar este exemplo. Nós quase sempre só decidimos começar a fazer exercício ou começar a perder peso quando apanhamos um susto. E o médico nos dá aquele conselho de que ou o senhor faz exercício 1 hora por dia ou fica morto 24 horas por dia, não é? Passa aqui quase a anedota da questão, mas efetivamente é isso, ou seja, nós vivemos tempos de muita incerteza, mas são nestes tempos de incerteza que a criatividade e que o rasgo também emergem para podermos mudar a nossa forma de viver. Todos nós tínhamos noção que esta dependência das energias fósseis não era o caminho adequado, mas todos nós gostamos de nos deslocar na nossa viatura, de ter a casa aquecida a uma determinada temperatura, não é? E quando de repente o acesso a esta energia barata e altamente poluente, em alguns casos, deixa de ser possível, nós temos que nos reinventar e temos que repensar estas questões. E é aí que a biotecnologia pode desempenhar um papel fundamental, não é? A questão dos combustíveis mais sustentáveis, dos próprios biocombustíveis, os próprios biomateriais, não é? Para substituir, por exemplo, os plásticos, que são algo que aparentemente as pessoas esqueceram que o problema persiste, tal como as alterações climáticas, não é? Obviamente, quando há problemas mais imediatos, eu costumo dizer, quer dizer, se a floresta pode estar a arder, mas se a minha casa está a arder, eu primeiro vou tratar da minha casa e depois vou pensar na floresta, mas o facto de eu apagar o fogo na minha casa não quer dizer que o fogo da floresta desapareça, e de facto, nós tivemos crises em cima de crises, mas a grande crise climática, que todos nós, de uma maneira ou de outra, conseguimos ter percepção que existe, ela não desapareceu e, pelo contrário, tenderá a agravar-se se nós não fizermos nada, não é? E, portanto, eu creio que a biotecnologia vai ter um papel fundamental nessa nossa missão. E, acima de tudo, acho que é importante as pessoas terem presente, as pessoas mais jovens, as gerações mais novas, que nós precisamos urgentemente de novas soluções energéticas, novas soluções para as telecomunicações, novas soluções para a forma como lidamos com a informação, mas nós não deixamos de precisar de comer. E eu acho que esta crise, acima de tudo, veio reforçar
a extrema fragilidade que nós, enquanto país, temos no que diz respeito à nossa autonomia e autossuficiência alimentar. E, portanto, é urgente procurarmos soluções, e essas soluções têm de passar por soluções inteligentes, assentes na sustentabilidade e na produção de alimento da forma mais eficiente possível. E quando nós pensamos nos recursos que precisamos para produzir um quilo de carne de vaca ou um quilo de carne de porco, e, por outro lado, quando pensamos naquilo que precisamos para produzir um quilo de peixe, a produção de pescado é muito mais sustentável do ponto de vista dos recursos que utiliza e do próprio e de um outro recurso que a maior parte das pessoas nunca se lembra, que é a água potável, não é? Que é necessária. Por exemplo, nós ao fazermos produção de peixes marinhos não estamos a utilizar de um modo geral água doce e, portanto, estamos a preservar esse recurso que é um recurso finito. E quem diz essa questão diz muitíssimas outras questões, como, por exemplo, a produção de plantas halófitas, que são plantas que crescem nas margens dos estuários e das rias e que toleram a salinidade, que é um problema grande que nós temos em muitos terrenos agrícolas. Passa a salinização desses terrenos, deixaram de ser viáveis para as culturas tradicionais. Talvez a planta mais conhecida de todas seja a salicórnia, que se calhar alguns já experimentaram, mas uma planta que faz lembrar uma espécie de um espargo bastante salgada, mas há muitas outras plantas que podem ser utilizadas e cujo valor nutricional é extremamente interessante. Inclusive tem benefícios para a própria saúde dos consumidores. E, portanto, eu acho que nós temos que repensar a forma como nos alimentamos. Acho que temos consciência que todos nós comemos muito mais proteína animal do que aquela que necessitamos. Há uma vaga crescente, sobretudo nas gerações mais novas, de diminuir ou até mesmo de deixar de consumir proteína de origem animal, por variedíssimas razões. Uma delas, por exemplo, a questão ligada ao bem-estar animal e à produção industrial de animais e aos problemas que a isso estão associados. Mas nós temos que ter noção que, enquanto país, nós temos de ter um grau de autonomia alimentar que efetivamente não temos. E que esta crise generalizada veio deixar claro que nós não podemos continuar a achar que a comida há de aparecer. Não, a comida há de aparecer se alguém a produzir. E quando nós temos as nações que eram exportadoras desses produtos, por uma razão ou por outra, impossibilitadas de os exportar, isso cria um problema de oferta e a velha lei do mercado funciona. Se a procura continua em alta e a oferta diminui, os preços disparam. E, portanto, acho que temos mesmo que prestar atenção. E nós temos muito bons exemplos em Portugal, não apenas no setor azul, que é aquele que eu conheço melhor, mas na própria agricultura. Quer dizer, a agricultura que se fazia há 20 anos, há 30 anos, não tem nada a ver com a agricultura que se faz hoje em dia. E este salto tecnológico que foi dado na produção alimentar também está a ser dado na produção de alimentos de origem marinha. E nós em Portugal temos muito bons exemplos, que talvez a maior parte das pessoas não conheça, ligados, por exemplo, à produção de peixes planos, como os linguados e os pregados, que são produzidos em sistemas com um elevado grau de tecnologia, em que a água é recirculada e é reaproveitada, e em que nós controlamos ao detalhe todos os aspectos da sua produção. Portugal também é um país líder na produção de microalgas, por exemplo, poucas pessoas se calhar saberão. Temos uma empresa que tem uma tecnologia completamente disruptiva para a produção, por exemplo, de amêijoas, para a produção de sementes da amêijoa e para fazer a engorda dessa amêijoa na coluna d'água e não enterrada no sedimento, como sempre foi feita. Ou seja, estas ideias fora da caixa, que vão contra todos os paradigmas que estão estabelecidos, de facto, estão cada vez mais a proliferar em Portugal e nós temos aqui um efeito de bola de neve, porque depois estas empresas criam necessidades, essas necessidades têm que ser supridas por mão de obra altamente qualificada. E nós temos um trabalho urgente a fazer em Portugal de qualificar recursos humanos para estas empresas emergentes, para estes setores que estão, de facto, a consolidar-se em Portugal, porque, na maior parte dos casos, quando ela necessita de um elevado grau de especialização, nós temos que recorrer à contratação de recursos não nacionais, porque não temos competências ainda nessa área. E, portanto, isto também é um sinal de alerta para as universidades, que se nós começarmos hoje, já começamos tarde, porque só daqui por 3 anos ou daqui por 5 anos é que vamos ter essas pessoas treinadas e formadas para as poder colocar no mercado. Portanto, a própria Academia Portuguesa tem de repensar a sua estratégia de oferta formativa precisamente para que consiga dotar estas novas gerações de competências que necessitam, quer para hoje, quer para os próximos 5 anos, sendo que são campos que evoluem muito rapidamente e, tal como eu disse no início da nossa conversa,
se calhar a maior parte das pessoas que nos ouvem vão ter profissões que hoje ainda não existem. Claro, claro, claríssimo. Bom, muito obrigado, professor Calado, para ter participado nesta conversa. E eh, os meus parabéns para o seu percurso, pelos seus projetos. eh, e quem sabe podemos nos cruzar outra vez neste projeto, nesta missão para atrair jovens cada vez mais a fazer parte da economia azul. Muito obrigado. Sem dúvida, foi um prazer e deixo aqui um convite a todos os que nos ouvem, que quem ainda não conhece, que venha conhecer a Universidade de Aveiro e que venha conhecer o Ecomar, este centro para a utilização sustentável dos recursos marinhos, que estamos todos os que lá trabalhamos a fazer o nosso melhor para que Portugal possa ser um país cada vez mais azul e que cada vez consiga retirar do mar de forma sustentável e para as gerações futuras todo o valor dessa riqueza que nós temos aqui tão próximo.